E olha só, hoje eu estou recebendo um colégio que é referência na região do ABC, Colégio Pentágono, que nós vamos falar de um tema muito legal, que claro, com a pandemia, nós mamães, papais, precisamos até mesmo nos reinventarmos até na educação dos nossos filhos. Porque imagina, né? Um dia presencial e acorda-se no online, é um boom. E aí, como que faz, né, essa tecnologia, a educação? Tudo bem, Solange? Tudo bem. Solange é diretora pedagógica lá do Colégio Pentágono e o coordenador, o Ricardo, que estão aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa tecnologia com a educação, justamente com referência de mais de 60 anos na educação, viu, gente? Pouco tempo, né? Colégio Pentágono. Como que foi para vocês, Solange, até mesmo, essa readaptação com essa junção, né? Um dia presencial, outro online. Como que foi esse processo, Solange? No começo realmente não foi fácil, porque em primeiro lugar foi o susto, né, de estarmos numa pandemia, o que significa a pandemia. Então, os primeiros momentos foi como preparar uma escola tão, né, tradicional em 62 anos, de viver ali o dia a dia dentro da escola, como transformar isso para um sistema online. Além do susto, nós nos sentimos um pouco mais tranquilos, né, em função de já termos um perfil tecnológico, né? Então, a escola já trabalha com a tecnologia, nós já tínhamos implantado algumas ferramentas que foi o nosso suporte nesse período. Então, a parceria, né, com a Microsoft e uma outra empresa, Agenda Eletrônica, isso facilitou muito nós virarmos a chave da sala de aula presencial para irmos para a casa das famílias, né? Então, o Pentágono estava saindo daquele espaço físico e o Pentágono agora era dentro de cada casa. Sim. Então, essas ferramentas que nós já usávamos, claro que não com a aula online, sim, né? Sim. Mas usávamos partes, participativa, né? ali dentro da sala. Isso. Nos ajudou muito nessa adaptação neste período, né? De sair do presencial e ir para o online. E dentro disso, Solange, o que você acha que foi, qual foi a maior dificuldade nesse cenário, para as escolas no geral, assim, no seu conhecimento? Nós tivemos, as escolas de uma forma geral encontraram muitas dificuldades. Eu vou colocar para vocês que a maior dificuldade foi o emocional. Foi o não saber o que está por vir. Sim. Então, nós tínhamos, né, nós da equipe, tínhamos a preocupação de preparar os professores, porque o projeto tinha que ter continuidade, mas nós tínhamos também a preocupação de acolher as famílias, porque a readequação ela não foi só para os professores, só para a instituição, ela foi para as famílias também. A vida de todo mundo mudou. Então, os pais também deixaram o seu trabalho e começaram a trabalhar em casa, né? Sim. Então, a maior dificuldade, não que tenha sido fácil a adaptação ao pedagógico, mas eu coloco como maior dificuldade esta situação emocional. Acolher as famílias, estar podendo contribuir com essas incertezas do início da pandemia. Até porque é um processo de adaptação não só para os professores, pais, principalmente para os pais, né, dentro de casa, enfim. E dentro disso, o que vocês acham, até mesmo o Ricardo, né, que isso ajudou, de certa forma, para esse aluno na tecnologia? A tecnologia, ela facilitou para o estudante, por ele já ter
o contato com a tecnologia, né? Sim. Então, às vezes... Que está super evoluído, né, Solange? Para a família, né, algum pai, porque alguns dos nossos estudantes, eles acabaram ficando com a voz também, né? Então, o que a tecnologia ajudou? Ele já tinha esta proximidade com a tecnologia. Sim. O que nós precisamos, né, tivemos que fazer foram os treinamentos, né, para que todos se familiarizassem com a ferramenta. Tá. Agora, a tecnologia, ela já estava presente na vida dos nossos jovens e das nossas crianças, né? E hoje, assim, entre vocês, você como coordenador, Ricardo, a Solange como diretora pedagógica, o que vocês acham? Porque antigamente, né, nas escolas, era aquela coisa, né, o caderno copiava da lousa. O que veio, além assim, de toda essa crescente na tecnologia, de mudanças, né, de antigamente das escolas para hoje? Eu acho que é a maneira de entregar o conhecimento, né? A tecnologia, ela ajudou muito, Tá. por conta, assim, da forma com que eu vou entregar o aprendizado, né? Eu vou utilizá-la para o aprendizado. O professor, apesar dele ele tá lá presente no monitor do aluno, ter os alunos enfileirados lá online de uma maneira digital, ele não sabia em que posição, em que ambiente que eles estavam fazendo esse aprendizado, né? Eles estavam estudando. Então, o professor teve que se reinventar, né? Teve que reinventar a maneira de dar aula, a maneira de se comunicar, inclusive, com o estudante. Essa readequação, né, que o professor Ricardo coloca, foi muito interessante porque, por mais dinâmico que o professor poderia ser em sala de aula, para conseguir a atenção dos estudantes através de uma tela, né, a quilômetros de distância, nós vivenciamos de tudo. Então, professor que entrava em aula cantando, professor que ia fantasiado, fazer dias diferentes, né, dias do cabelo maluco. Mas a ideia principal era trazer a atenção do estudante para a sala de aula, que era virtual, né? Sim. Diferente do contato físico, de você estar ali próximo do estudante. E você acha hoje, Solange, que os professores, com todos esses recursos, né, eles estão mais adaptados, mais aptos a utilizar a tecnologia, até mesmo com a educação? Com certeza, mais preparados. Sim. Mas, como eu coloco para minha equipe, nós escolhemos uma profissão que a nossa formação nunca se completa, né? Sim. Então, posso dizer para vocês, nós estamos sim mais preparados, mas nós estamos sempre precisando melhorar a nossa aprendizagem. Sim. Porque nós, buscando, né, melhorias, nós estamos facilitando a aprendizagem dos nossos estudantes. E para isso a gente oferece já há uns 8 anos, né, mais de 8 anos, um programa de formação de professores. Então, antes da pandemia, a gente já tinha essa preocupação. Olha que bom, né, né? de trazer recursos diferentes para a sala de aula. Então, nós temos encontros mensais, né, o programa chama Formação Docente Continuada do Pentágono. Então, são encontros onde ajudamos o professor a melhorar, né, a sua qualidade. Todos já têm uma excelência, mas não podemos parar. Então, o nosso estudo é contínuo. E assim, dentro do ponto de vista, as vantagens dos alunos, como para os professores, quanto até mesmo quais foram essas vantagens que trouxe em relação aos benefícios na educação? Eu acho que a grande vantagem aí, com relação à tecnologia, é a disponibilidade do conhecimento. Primeiro, que o conhecimento antigamente ele ficava naquela maneira tradicional de se dar aula, ele ficava concentrado só no professor ou só nos livros. E hoje o estudante ele descobriu que ele pode ter acesso ao conhecimento de onde ele estiver, na hora que ele quiser.
ele tira o celular do bolso, ele liga o notebook dele, ele liga a TV e ele consegue esse conhecimento. Então, a primeira grande vantagem é essa disponibilidade da informação. A segunda é a velocidade com que eu consigo transmitir ou consigo me comunicar com esse estudante. Sim. Né? E a terceira é a centralização. Né? Eu consigo centralizar toda a ação, as ações de ensino-aprendizagem dentro de um local só. Então, quando eu digo assim de que eu consigo centralizar, eu estou falando que eu consigo disponibilizar todo o material para o estudante no mesmo local. Eu crio uma sala de aula virtual onde ela pode ser acessada de qualquer lugar. Então, se o meu estudante viajou, ele leva a sala de aula junto com ele, né? Porque ele tem acesso ao material que o professor postou, sim, que ele postou e que os colegas postaram. Isso não se tinha antigamente, né? Não, imagina. O filho ia viajar, tinha uma prova depois da viagem, tinha que levar livros e apostilas para estudar em casa. E a tecnologia facilitou isso muito, né? Isso é ótimo, né? Ele traz no próprio celular, né? Verdade. Então, ficou muito prático. A tecnologia veio de uma maneira assim... repentina, né? Digamos assim, né? Porque toda essa implantação que a professora Solange disse que estava sendo feita no Pentágono, sim, ela tinha um cronograma. E, de repente, a pandemia nos forçou a rever esse cronograma, sim, e implantar. Determinadas ferramentas foram implantadas aí em uma semana. Até questão de metodologia. Isso, eu ia falar da metodologia. A metodologia, o que aconteceu? Desde 8 anos aí que nós estamos capacitando nossos professores, e a pandemia, esse isolamento social, ele acelerou também o entendimento e as possibilidades de aplicação dessas metodologias, sim, com o professor. Porque quando eu falei que ele está lá na tela do computador para o aluno, ele precisa se reinventar. Total. Porque ele não consegue ter o controle da sala de aula se ele não utilizar outros métodos de ensino. Verdade. E o professor foi obrigado a admitir que essas metodologias funcionam e podem ser aplicadas. Então, essa é uma outra vantagem que o isolamento social causou. E assim, professor, por exemplo, Solange ou Ricardo, enfim, um aluno que enfrenta algum tipo de dificuldade, como que vocês prestam uma ajuda a esse aluno? De repente ele teve uma dificuldade numa aula online ou até mesmo em alguma situação, como que vocês enxergam e ajudam esse aluno? Do lado pedagógico, né, nós temos o suporte de uma equipe, uhum, então a gente acaba tendo muitas conversas com o estudante e com a família. Nós não acreditamos num trabalho escola e aluno, nós acreditamos em parceria, né? Então, é muito importante que a gente sempre envolva a família nessas dificuldades do estudante. Tá? Então, quando a gente detecta uma dificuldade, o primeiro passo seria conversar tanto com o estudante quanto com a família. Tá? Para montar um programa, né, para conseguir ajudá-lo. Para ficar bem... Bom, agora foi o nosso bate-papo, vamos continuar no próximo bloco e agora nós vamos para os nossos comerciais. Gente, agora voltando e até mesmo a nossa continuação dessa entrevista muito legal sobre a tecnologia em favor também com a educação, o Murilo, né, que é o mantenedor lá do Colégio Pentágono, está aqui. Tudo bem, Murilo? Tudo bem. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Obrigado você. E eu queria agora até mesmo retomar, nós falamos um pouquinho das dificuldades, né, até mesmo do acompanhamento com o aluno, enfim. E agora com a geração tecnológica, o mundo virtual, né, Murilo, né, Solange, teve, assim, acontece casos frequentes de bullying, que nós vimos até em grandes reportagens, drogas, sexualidade. Como que vocês fazem esse trabalho com o aluno dentro da escola? Até pela pandemia, muitos casos de separações de papai, mamãe, enfim.
Bom, essa é uma preocupação que já nós tínhamos antes da pandemia. Então, há uns acho que aproximadamente uns 6, 7 anos, nós criamos uma diretoria chamada, né, de DIAC, Diretoria de Apoio à Comunidade. Essa diretoria, ela tem 2 psicólogas, onde, como o próprio nome diz, né, acolhe quem está precisando, toda a comunidade, seja estudante, seja professor, seja família. Então, essa preocupação de bullying, ele já vem há algum tempo. Sim, bastante. Não podemos dizer que se agravou com a pandemia. O que nós sentimos que realmente se agravou com a pandemia foram as depressões e os casos de ansiedade. Como trabalhar isso? Então, com palestras preventivas, né, que a nossa diretoria sempre está preocupada em apresentar aos nossos estudantes e às nossas famílias, né? Então, existe dentro deste programa o Vamos Conversar, que são encontros mensais, cada mês tem um tema, que a psicóloga acaba tendo este bate-papo com as famílias. Sim. Com os estudantes acaba sendo conversa em sala de aula, mas casos específicos, né, detectados ansiedade, depressão ou até o bullying, nós acreditamos, como eu disse anteriormente, né, no pedagógico, acreditamos na parceria com a família. Então, tudo que nós detectamos, o trabalho acontece em parceria, e é legal em conjunto. Isso. É tão importante, né, a escola, os pais, enfim. E Murilo, vamos falar um pouquinho do Colégio Pentágono, gente, referência na educação, mais de 60 anos aí. Qual é a proposta pedagógica hoje do colégio, Murilo? Olha, hoje a nossa proposta pedagógica, ela está muito baseada, nós acreditamos muito nas relações, né? Você vê a Solange falando, o professor Ricardo falando também, essa questão da preocupação com o aluno, da preocupação com a família, e nós acreditamos que as relações, elas constroem, né, o caráter, né, constrói o ser humano, constrói o indivíduo desde lá da educação, desde a educação infantil até o aluno do ensino médio que está se preparando para um novo mundo, que é ir para uma faculdade, uma universidade. Sim, sim. Né? Então, isso é muito importante para nós. Então, nós procuramos dar a eles as ferramentas para que eles consigam ter um autoconhecimento, desenvolver as suas habilidades, né? O pensamento crítico é muito importante, ele ser o protagonista da sua vida é muito importante, ele estar inserido dentro de um mundo que vai proporcionar, né, para ele muitos desafios. Sim. Então ele tem que saber resolver os problemas, ele tem que aprender a se virar um pouco, né? Então aprender onde ele vai buscar conhecimento, o que é verdade, o que é mentira, é fake news, não é fake news, né? O que é bom, o que é ruim. Então a gente tenta construir isso dentro dele para que ele possa cada vez mais ter autonomia. Olha, né? Isso é muito importante, né? E chegar preparado para a sociedade, lá na frente, trabalho, como cidadão. Sim, cidadão. E hoje, qual que é a metodologia de ensino de vocês lá pelo colégio, Murilo? Nós, no Pentágono, né, começamos como escola técnica. Né? Então, o Pentágono surgiu do curso técnico de Química, inicialmente. Legal. Então, desde sempre a gente usou muito o fazer, né? Essa questão do learning by doing, né? Que é você aprender fazendo, com situações reais, com projetos, vivendo aquilo ali, né? Colocando a mão na massa mesmo, para você, que essa é a forma que a gente entende que você consegue trazer uma forma de aprendizado diferente, sem ser o professor falando lá na frente, e na prática a gente consegue entender melhor a função de cada coisa, né? Então, é importante que a gente tenha o professor, a equipe pedagógica e o aluno trabalhando em conjunto. É uma cocriação de todos para que ele possa se desenvolver, né? Não só a gente explicar o conteúdo e o aluno receber esse conteúdo.
E agora, Murilo, eu queria mostrar ao pessoal de casa, até mesmo, um pouquinho da estrutura do Colégio Pentágono, essa vivência aí dos alunos. Vamos conhecer um pouquinho, olha que delícia, gente. Nós possuímos aí duas unidades, vocês têm né? educação infantil também, né? Isso, nós trabalhamos a educação infantil até o ensino médio, que é o Colégio Pentágono, né? E temos o Pentágono Técnico, que é o pós-médio, que a gente chama, né? Que são só os cursos técnicos para aquele aluno ou que está no ensino médio ou que já terminou o ensino médio e quer entrar no mercado de trabalho de uma forma mais rápida. Tá. Né? Então, nós temos duas unidades. A unidade Parque, que a gente chama, que fica no Parque Novo Oratório, e a unidade Centro, que fica no centro de Santo André. E aí são os laboratórios, as crianças, microscópio. É o que eu falei, né? Muita mão na massa. Então, a gente gosta de laboratório. Nós temos 16... Hoje acho que até passou dos 16 laboratórios nas duas unidades, né? Então nós temos laboratório só no centro, só no centro. Laboratório de química, de informática, nós temos um laboratório super moderno de história e geografia. Que legal! De fotografia, de automação. Nós temos um laboratório... Isso é legal porque dá uma dinâmica, né? Até mesmo no ensino. É a prática, né? Não fica só aquela coisa, né? Fica mais legal para o aluno aprender também. Esse é o laboratório de História e Geografia que a gente falou, né? Olha os mapas. Então... legal. A gente entende que essa estrutura de laboratórios possibilita a gente fazer esse trabalho de levar o aluno a vários ambientes que ele possa aprender de maneiras diferentes. Sim. Aí é o laboratório de informática? Aí é um dos laboratórios de informática. Legal. Nós temos 6 laboratórios. E aqui aí? O laboratório de química também, né? Legal. As experiências. Ai, que delícia! Né? Às vezes um trabalho com materiais simples, mas que no final você vê toda a construção e um resultado muito bacana. Que legal! Aí é específico aos dias temáticos de escola, Sim. Dia do Índio. Que legal, as crianças. Momento... A interatividade com os alunos, delícia. Momento gostoso, né, para criança. Agora é o vídeo. Aí a gente tem 2 laboratórios de química que eles são bem completos, né? Na verdade é um laboratório de química e física e biologia que a gente chama, né? Que a gente consegue integrar as 3 áreas aí para poder desenvolver as experiências, né? De repente fazer um bolo que é na culinária ali, você consegue trabalhar vários aspectos das crianças. Quero agradecer, primeiramente, a presença de vocês. Adorei conhecer um pouquinho mais dessa tecnologia, agora com a educação, muitas coisas mudando aí, crescendo. E deixa os contatos aí, Murilo, o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais, através do Colégio Pentágono, em referência na educação na região do ABC. Bom, então, as unidades, né? A unidade Centro fica na rua Coronel Fernando Prestes, número 326, no centro de Santo André. E a unidade Parque fica no Parque Novo Oratório, Rua Fenícia 772. Nossas redes sociais o Colégio Pentágono, né? @ Pentágono Edu no Instagram e o Pentágono Edu no Facebook. Aê, perfeito! Muito obrigada mais uma vez e eu vou ficando por aqui. Um beijo!